Fala pessoal, tudo bem com vocês? O Dorival Júnior preserva titulares, reforça no segundo tempo, especialmente com Memphis e Yuri Alberto, e aí o Corinthians melhora significativamente. Olha, vou dizer um negócio pra vocês, dava até pra ganhar do Botafogo. Vamos falar desse jogo? Chega mais, eu sou o Chico Garcia, inscreva-se no canal e vamos... Rapaziada, dois tempos completamente distintos, claro, porque pensando no derby da quarta-feira, embora o Palmeiras não tenha preservado diante do Grêmio, outros jogadores também, outros times não estão preservando, mesmo tendo compromissos no meio da semana, mas o Corinthians, dependendo das circunstâncias, de atletas lá um pouco mais desgastados, o Dorival preferiu preservar. E aí o time ficou muito descaracterizado. Já não tinha o Rodrigo Garro suspenso, e ele faz muita falta. O Martínez também era uma ausência. Aí você coloca na lateral direito o Léo Maná, que inclusive falha no gol do Botafogo no primeiro tempo e realmente assim cada vez mais insuficiente para tê-lo como uma alternativa na lateral. A dupla de zaga, João Pedro Tchoca e o Kaká, porque a titular, no caso, é a de Gustavo Henrique com o André Ramalho. Então, nesse jogo, desses dois que eu citei, Kaká e Tchoca. Na esquerda, o Angileri, que não sei por que perdeu a posição para o Bidu, e o Bidu até entra no jogo, mas jogando numa segunda linha, no momento do Corinthians até interessante, e aí a troca ela se justificou, dá para dizer assim. No meio de campo, ele colocou inicialmente o Charles, o Ranieri, que fez um partidaço, hein? Que jogo do Ranieri, especialmente no segundo tempo. O Bahia, o menino Bahia, que perdeu um gol, assim, muito da juventude, no primeiro tempo. Uma das poucas chegadas que o Corinthians teve na primeira etapa. Vem um cruzamento da esquerda do Angileri e ele sozinho para chapar, ele recua para o goleiro John. O Carrilho também jogou como titular, e jogou 90, O Carrilho não tem mais sido titular do Corinthians e ele tá realmente numa rotação abaixo, acho que tá sentindo fisicamente. E aí na frente, o Thales e o Romero. Então é isso, no meio de campo, Ranieri, o Charles, Ranieri, Bahia e Carrilho. Esse era o meio de campo. Na verdade, assim, você tinha o Charles ali um pouco mais à direita, depois o Carrilho inverteu, o Bahia mais como um jogador mais próximo do ataque, com o Thales e o Romero por lá, que nada fizeram, nenhum dos dois, e o Bahia e o Ranieri, o Ranieri como esse jogador ali mais centralizado. Enfim, era um time bem diferente, que acho que nunca jogou junto, então era natural que o Corinthians tivesse dificuldades, mas a postura que eu imaginava, vem a virada de chave depois do jogo contra o Cruzeiro, faltou energia no Majestoso, então, agora vai. E, cara, o Corinthians foi completamente envolvido pelo Botafogo, o Botafogo de David Ancelotti, o filho de Carlo Ancelotti, que teve o Matheus Ponte pelo lado direito, assim, assombrando o lado esquerdo defensivo do Corinthians. Teve também o Nilton e o Alan no meio, Montoro chegando à frente e combinando jogadas, o Natan Fernandes, ex-jogador do Grêmio, que até saiu machucado, assim, que é muito rápido ali, envolvente, o Joaquim Correa, que é o meia armador, assim, na verdade ele joga um pouco atrás ali do ataque para poder fazer as combinações também, e o Arthur Cabral, que é um jogador que foi tentado pelo Corinthians, mas o Corinthians não tinha 20 milhões de euros para contratar, e ele acaba fazendo o gol. E o gol que o Corinthians sofre, que o Botafogo faz, é um gol de triangulação pelo lado direito, O Botafogo estava fazendo um 2 dentro da área do Corinthians, estava fazendo o tempo inteiro. Estava envolvendo os jogadores do Corinthians o tempo inteiro. Dentro da área, o gol acontece com o cruzamento, aí agora acho que é o Natan ganha de cabeça, o Léo Maná não sabe nem para onde a bola tá indo, e aí entre o Tchoca e o Kaká, se eu não me engano, o Arthur Cabral chega para fazer o gol de cabeça, o Hugo também dá uma vacilada, mas ali era questão de tempo, gente, o gol até demorou para sair. O Botafogo já tinha chegado algumas vezes, trocando passes dentro da área, finalizando dentro da área, e o Corinthians meio perdido no jogo. O que acontece? O término do primeiro tempo foi a melhor coisa que poderia acontecer para o Corinthians, porque o Botafogo fez um e poderia ter feito mais. Não fez. Eu imaginei um jogo muito mais complicado. Só que aí vem o segundo tempo e aí o Dorival dá aquele all-in, Dá uma cartada no pôquer assim para fazer o risco altíssimo
e poder ganhar o jogo, ou pelo menos reverter a situação que estava, até porque estava ficando difícil, inclusive para o Dorival. Poxa, era o cara que cobrou energia, que cobrou uma mudança de postura e ela não estava acontecendo, mesmo preservando os jogadores. Aí volta o Yuri Alberto, depois de muito tempo. O Memphis vai para o segundo tempo. Ele tira também o Bahia, o menino Bahia, que tinha perdido um gol e também não estava conseguindo se soltar no jogo. E entra o Breno Bidon, que também não fez um bom jogo. Ele tira o Charles para colocar o Memphis, só para vocês terem uma ideia. E aí tira o Léo Maná para botar o Mateuzinho, porque realmente o lado direito ali estava sofrendo muito. Tira o Romero para botar o Yuri. E aí lá na frente ele tira o Thales para botar o Matheus Bidu. Então, o Dorival ele foi ousado nas trocas, é preciso dizer isso. Mas mais do que isso, provavelmente o intervalo foi de muita cobrança. O posicionamento melhorou, né? Até porque você coloca mais qualidade. E aí o Corinthians começou a marcar alto a saída de bola do Botafogo. O Yuri é um jogador que jogou um pouco mais pela direita, ele não jogou de 9. O Memphis foi esse cara mais centralizado, o falso 9, né? Atacando o espaço, mas vindo buscar o jogo. E o Thales ficou pela esquerda, depois o Matheus Bidu entrou por ali. Aí o Corinthians fez uma blitz, né? O Corinthians fez uma blitz no Botafogo, conseguiu roubar muitas bolas, o Yuri até roubou uma reposição de bola do John, que o Memphis perde. O Memphis estava até meio disperso do jogo em alguns momentos. Mas quando você coloca esses dois jogadores ali, você preocupa demais a defesa adversária. Porque o Yuri ele tem o facão, ele tem a corrida, ele tem a pressão, ele morde. E aí, como disse o Dorival na entrevista coletiva, isso obrigou muitas vezes o Botafogo na saída de bola a rifar algumas bolas pro ataque. Essa bola voltava pro Corinthians. O Corinthians começou a ter mais controle de bola. O Carrilho, que é um cara que gosta disso, né, fisicamente abaixo, mas ele conseguiu, ele e o Bidon, né, conseguiram ter mais a posse de bola. E aí o Corinthians começou a construir, começou a ter mais a bola no pé, começou a bola chegar mais no Memphis, mais no Yuri, eles começaram a trocar passes, e aí o Ranieri consegue descolar um passe no espaço, e o Botafogo cede espaços, no ponto futuro, do jeito que ele gosta. E aí é a falta do ritmo de jogo, né? O Yuri recebe na frente do goleiro, cara, a bola tá no pé direito dele, é só chutar cruzado, ele opta por enquadrar o corpo e chutar de perna esquerda. A gente até brinca que o Yuri acha que é canhoto, né? Porque ele chuta muito bem com a esquerda. Só que ele tentou colocar e ele tirou muito, ele perdeu uma boa oportunidade ali. Mas a gente coloca na conta de um jogador que tá voltando, que é muito importante, e que a falta do ritmo de jogo, ela proporciona esse tipo de lance, né? Mas ele foi muito importante no jogo desde que ele entra, porque aí o Corinthians foi outro no segundo tempo, um segundo tempo completamente diferente. O Botafogo ficou encurralado, chegou em algumas raras oportunidades, o Corinthians mandou no jogo e digo mais, poderia até ter vencido. O Corinthians criou para poder ter vencido. E aí até que num cruzamento, né? A bola sobra para o Matheus Bidu, ele meio que finaliza mal, o Ranieri ajeita e o Memphis enche o pé e chuta tudo que vê pela frente para fazer o gol de empate, mas esse era um gol que também estava amadurecendo. Se o gol do Botafogo no primeiro tempo ele foi sendo construído, que a gente via ele acontecer, o gol do Corinthians também dessa maneira. Então, assim, o Corinthians mostra que quando coloca o seu time titular, e ainda mais com as peças fundamentais para esse time, hoje o Garro nem jogou, mas no derby a gente espera, na quarta-feira, que os 13 estejam em campo, e aí você já começa a ter uma expectativa um pouco melhor. Quando você tem um Ranieri crescendo, e hoje ele foi super importante no segundo tempo, ganhou dividida, sabe, em posição, isso fez toda a diferença para o Corinthians na postura, na energia. E aí, quando a qualidade aumenta, quando você tem os seus principais jogadores, é muito melhor. Ainda falta muito, gente. A gente está falando de um empate, mais um, mas é uma evolução que começa a acontecer. A minha cobrança em relação ao Dorival era essa. Eu estava vendo o time estagnado. O time não ia para lugar nenhum. Aliás, ele piorava. E contra o São Paulo foi o golpe final. Foi aquele 2-0 ali que poderia ter sido muito mais pela maneira como o time jogou. Foi vergonhoso, foi ridículo. Aí quando vem o jogo contra o Cruzeiro, líder do campeonato, vem o Botafogo, um dos líderes também, um time muito qualificado, e 2 jogos, 2 embates muito bons defensivamente, e aí com essa nuance aí que você coloca, né, de um time que começa a reserva, mas depois reforça e aí se estabelece bem, você pensa, tá bom, tem margem para crescer. Então, assim, começamos a enxergar um horizonte, começamos a enxergar uma aura positiva. Agora, isso precisa naturalmente se converter em vitórias, atuações melhores, reforços que precisam chegar. E agora, 2 duelos diante do Palmeiras pelas oitavas de final da Copa do Brasil, que daqui a pouco podem resultar numa virada de chave efetivamente na temporada. O que vocês acharam do jogo? Gostaram? Comentem aqui, inscreva-se no canal.